E mais um conteúdo para vocês. Hoje estamos trazendo o Universo Pergunta e Mãe Saroni Responde. Neste nosso primeiro programa, eu serei a entrevistada pelo Universo. Estarei entregando a vocês algumas perguntas de curiosidades que as pessoas têm a meu respeito. Nos próximos, vocês mandarão as suas perguntas e o Universo estará aí respondendo a vocês. Olá, Universo! Olá, mãe de Axé Saroni. Como foi sua primeira incorporação? A minha primeira incorporação, nitidamente, que eu me lembro, eu tinha 12 anos de idade e foi quando eu dei o meu primeiro roncó e aí veio a minha herê, a Mariazinha da Praia. Eu lembro que eu fiquei entre aquele misto da inconsciência e da consciência. A minha criança chorava muito e eu sentia também vontade de chorar, mas eu queria que ela parasse de chorar, então eu segurava o choro. E a outra incorporação que eu tenho com mais lucidez foi aos meus 14 anos de idade. Eu não sabia, qual era o espírito que estava me pegando, mas hoje com toda certeza era o seu Tranca-Ruas das Almas. Foi uma incorporação muito forte, extremamente carregada, até porque eu tinha 14 anos, sem noção nenhuma. E foi uma incorporação um pouco angustiante, e essa segunda incorporação ela foi mais prolongada. Mas, como eu sempre falo, faria tudo de novo. Você já esteve no fundo do poço? Não, nunca estive no fundo do poço porque eu ultrapassei o fundo do poço. Eu ainda consegui chegar no fundo do poço e eu acho que eu desci com alguma enxada e ainda cavei e fui mais para baixo do fundo do poço, sim. Mas eu sempre tive uma facilidade em me impulsionar em meio a dificuldades. Eu já estive abaixo do fundo do poço e buscando uma saída e eu cavava mais abaixo ainda. Mas hoje estou aqui, salve minha mãe Ansã e parrei oiá. Existe algum conduzente que mais gosta de trabalhar? Se sim, qual seria? O conduzente que eu me sinto hoje mais à vontade em trabalhar é a vovó Maria Conga. Apesar dela ser o espírito que mais penaliza o meu físico, porque ela não consegue ficar sem estar encurvada. No momento eu posso ficar 20 horas incorporada com ela, isso não faz nada no meu físico nessas 20 horas, mas lógico que depois existem pernas, braços, coluna, um ser humano. Mas apesar dessa penalidade, desse peso realmente sobre o meu corpo, hoje é a que eu mais gosto, pela energia mesmo de compaixão. Vovó Maria Conga, ela é realmente a compaixão em terra. Qual o seu maior sonho realizado? Meus filhos gêmeos. Eu queria ser mãe e tive essa realização por muita força da Macumba Melhor. Me agarrei a minha mãe Ansã, minha mãe Oxum e fui clamando e fui fazendo muita Macumba Melhor até conseguir ter os meus gêmeos. Sonho realizado com toda a honra que me foi concedida. Você já duvidou da fé? Um dia. Eu tive um dia especificamente, me lembro desse dia, dia 11 de outubro de 2008. Foi um dia que eu olhei para o céu e disse que eu não queria mais acreditar em nada. Foi um desses momentos. Eu tive algumas chegadas para baixo do fundo do poço e nesse dia eu realmente fui muito abaixo. E naquele dia eu falei para a minha cigana Sulamita, eu não quero acreditar mais em nada, eu não tenho fé em nada. Não chega a ser um dia inteiro, mas foram algumas horas e logo depois eu recebo a energia de cigana Sulamita dizendo: está tudo bem, a fé continua aqui conosco. E aí ela faz a incorporação, uma incorporação muito gostosa, muito leve e me restitui toda essa fé. Qual a maior traição que a senhora já sofreu na vida e como lidou com a decepção? Eu já tive algumas traições, mas apesar de eu ser uma pessoa muito impulsiva, entusiasmada, eu consigo entrar num sentido de praticidade. Eu não posso revelar qual foi a maior traição. Foi uma traição mesmo entre um homem e uma mulher,
e eu era traída, eu fui traída duplamente. E ali para mim foi muito chocante, porém eu consigo raciocinar, me retirei, essas pessoas não me viram, eu me retiro, inclusive nem sei porque até hoje, ao invés de eu virar e sair de frente, eu saí de costas, dei alguns passos de costas, eu acho que foi um choque tão grande, e essa foi a maior traição que eu recebi. Mas assim, eu acho que a traição não me dói tanto, a deslealdade sim. A maior decepção que eu tive foi de saber de uma pessoa que era de minha altíssima confiança, ela me roubou bens materiais mesmo, apesar de saber que aquilo não me faria falta, mas era meu, e aquilo me machuca um pouco, mas também já passou, está tudo bem. Já fez um pedido não atendido e duvidou do merecimento? Já fiz alguns pedidos não atendidos e hoje penso, que bom que não fui atendida, né? Que bom que o meu merecimento era muito maior do que aquela coisa tão pequena que para mim parecia tão grande naquele momento. Já tive sim merecimento, já tive sim pedidos não atendidos e que bom que naquele momento não fui atendida. Se a senhora não fosse mãe de axé, qual seria a profissão que a senhora seguiria? Eu, antes de ser mãe de axé, eu era diretora de recursos humanos e sempre de recursos humanos de empresas comerciais, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito para o público, para as pessoas, e com certeza se eu não tivesse chegado até aqui amando de seu tranca-ruas das almas, salve o santo da porteira santa, e que bom que ele mandou, que ele ali naquele momento me obrigou mesmo que eu seja mãe de axé, mas com certeza teria seguido na minha carreira, que fazia muito bem e eu gostava. Um super beijo no coração de cada um de vocês, obrigada, Senhor Universo, Sim Zambi, Deus aqui, assim é, axé.